Se toda vez que você vai ter relação sexual, depois você fica com infecção urinária, não é normal e não é para poder ser assim. O programa de hoje é todo dedicado a isso e a gente vai desmistificar todo esse cenário. É um programa muito especial, então fica aí para poder assistir comigo. Bem-vinda ao Íntimas, eu sou a Thaís Freire, eu sou fisioterapeuta pélvica, sexóloga e trabalho com intimidade feminina há 16 anos. E é por isso que esse espaço aqui existe, para a gente falar sobre tudo aquilo que a gente morre de vergonha de falar em voz alta. E o Íntimas tem o apoio da Sorella Fisioterapia Pélvica, que tem a melhor estrutura e a melhor equipe de fisioterapia pélvica de Porto Alegre, atende presencialmente e online para o mundo todo. E também tem o apoio da Vibraria, que é uma loja online onde vocês podem encontrar vibradores para o seu autoconhecimento e também diversos produtos para a sua saúde íntima. E hoje eu estou aqui extremamente honrada e feliz porque eu estou recebendo a doutora Francine Carvalho, urologista, especialista em urologia feminina e disfunções urinárias. Bem-vinda, Francine. Nem acredito que tu está aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou extremamente entusiasta, né, de levar informação para a mulherada que durante muito tempo, né, foi, eu não digo calada, mas assim, não tinha acesso a essas informações de uma forma tão bonita e tão certa como a gente está tendo hoje em dia. É verdade, sabe que esse espaço é justamente para isso, né? Perfeito. Eu quis estar aqui justamente para a gente ter esse meio de falar com as mulheres, né? Da gente poder levar informação de qualidade, de uma forma que seja realmente acessível, né? Exato. Isso é muito importante. É fundamental. Fran. E por isso que eu estou tão feliz de você Ai, estar obrigada, aqui hoje. Eu também, muito, muito. Hoje, inclusive, né, nós vamos falar de um problema que acomete muitas mulheres. Estava aqui conversando com a Fran, porque eu tenho diversas pacientes e ela também que vem procurando por causa de infecção urinária de repetição, só que relacionado ao sexo. Então é aquela coisa, né? Teve relação sexual e logo depois já sente aqueles incômodos e já identifica que ali teve uma infecção novamente. Isso é muito frustrante, né, Fran? É muito frustrante, muito comum, né? E isso tem muitas consequências, né? Porque, claro, a infecção urinária em si é algo que incomoda, mas essas mulheres começam a ter medo de ter relação sexual depois por causa disso, né? Então, é uma condição que a gente vê muito no consultório, né? A infecção urinária em si é uma condição altamente prevalente na mulher, Sim. né? E a infecção associada ao ato sexual também é muito comum. Exatamente. Inclusive, a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa, assim, se existe alguma diferença da infecção que acontece depois da relação sexual e a infecção urinária da vida, esporádica, né? Que pode acontecer. Exatamente. Sim, a gente diz que uma infecção que está associada a um determinado ato sexual, ela geralmente acontece nas primeiras 24 a 48 horas depois da relação. 48 horas, hein, gurias? Ah, sim, exato. Assim, geralmente, né? Eu digo que é um número, né? Exatamente. Mas, sim, não adianta tu ter uma relação hoje e achar que 15 dias depois teve uma relação, né? Que teve a infecção e foi da relação. Mas geralmente em torno de 24 a 48 horas depois. Sim, isso é uma dúvida bem comum, né? Muito, porque muito às comum. vezes acontece 2 dias depois e a pessoa acha que não teve mais relação com isso. Exatamente. E geralmente a gente vê, né, que está associado a períodos de maior frequência sexual, né? Muitas mulheres dizem, fui para um fim de semana, né, com um namorado, marido, parceiro, e nós tivemos relações mais frequentes do que a gente tem no nosso dia a dia e bingo, né? Teve infecção urinária. Porque não quer dizer que uma mulher que tem infecção associada à relação sexual, que toda relação sexual ela vai ter, né? Então, isso a gente tem vários fatores envolvidos. Claro que muitas vezes a gente consegue identificar um padrão, né? De, olha, na maioria das vezes que eu tenho infecção urinária é depois da relação. Mas às vezes não necessariamente, né? Então, a conversa e essa investigação que a gente diz, né, ela é fundamental.
Sim, claro. Uhum. Sabe uma coisa que as gurias sempre falam? Tu estava falando sobre a questão da frequência, Isso, né? aham. De realmente, de repente, tem uma frequência muito grande. Uhum. Mas e aquelas mulheres, assim, que normalmente não tem muitas relações, e aí Uhum. quando vai ter relação, acontece, Sim. né? O que a gente diz, né? O fato de não ter relação não vai ser culpada por ter infecção urinária, mas a gente sabe que, e inclusive está descrito em livros, né? A cistite da lua de mel. Exatamente, Né? Então, aquelas exatamente. mulheres que ficaram um tempo sem ter relação, trocaram de parceiro, né? E voltam a ter uma vida sexual ativa, é comum, nunca, vocês vão ver que eu nunca vou usar a palavra normal aqui, eu falo tá? eu falo muito isso. Eu nunca vou falar a palavra normal, mas é comum, né, o desenvolvimento de infecções, né? E aí é multifatorial. A gente pode ter relação de assoalho pélvico mais tenso, né? Não teve relação durante um tempo, tem um pouco de desconforto no início, acaba contraindo, né, mais a musculatura, e aí entra na tua parte, né? E a gente sabe que quanto mais contraída a musculatura, mais microtraumas a gente pode ter ali na região da uretra, isso favorecer a infecção. Muitas vezes mulheres na menopausa, né, que retomam sim. a vida sexual e, né, estão com, né, a questão hormonal mais baixa, isso a gente sabe que tem um impacto também. E frequência, né, então muitas vezes trocou o parceiro, né, aumentou um pouco a frequência sexual, como a lua de mel, né, Sim. que nem a gente diz. E aí sim, isso pode, né, ter um papel importante nessas infecções recorrentes nesse momento. Tem alguma coisa anatômica também? Óbvio, tu estava falando da questão da tensão, né? Alguma disfunção no assoalho pélvico que realmente acontece muito, e por isso que eu estava falando, né? Que eu também recebo mulheres no consultório com essas queixas, justamente porque acaba tendo alguma disfunção no assoalho pélvico. Foi como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Exato. Que ou é causa ou é consequência. Ou é causa ou é consequência. Né? Então, assim, vai acontecer, e por isso que é muito interessante que realmente tenha avaliação do assoalho pélvico nesses casos. Mas, assim, existe alguma coisa anatômica nessas mulheres que podem favorecer que elas venham a ter essa infecção urinária após a relação? Com certeza. Eu gosto de explicar no consultório que dificilmente uma coisa só vai ser responsável por infecção de repetição numa mulher, né? Então, são várias coisinhas, né, que se juntam e culminam nessa entidade de infecção de repetição. Então, assim, tem coisas que a gente pode modificar e coisas que a gente não pode modificar, né? Então, quando a gente fala em fatores não modificáveis, que ninguém vai conseguir mudar, a gente tem a questão genética. A gente sabe que muitas mulheres têm uma predisposição genética ao desenvolvimento de infecção. E aí elas contam, né, que as outras irmãs também têm, a mãe também tinha, então já corre na família, eu digo, e é por né? causa disso também que muita gente acha que isso é normal. Exatamente. Porque todo mundo tem, então é assim mesmo, mas não é. Exatamente, mas não é. Então, assim, algumas, né, mulheres têm essa predisposição. A questão anatômica é outra coisa não modificável, né? Sim. Então, a anatomia feminina, com a proximidade dos orifícios, orifício anal, orifício vaginal e uretral, é tudo muito próximo, né? E as bactérias que causam infecção urinária, elas são bactérias que moram nessa região, elas colonizam essa região. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a mulher chega lá no consultório e aí ela lê, né, que cresceu uma Escherichia coli e viu que é uma bactéria do intestino. E aí ela diz assim, mas doutor, eu me limpo direitinho, eu tomo banho. E aí é explicar, né, que são bactérias que colonizam a região e que por algum motivo ela sobe pela uretra, porque a uretra feminina ela é mais curta, né, do que a uretra masculina. Então isso tudo favorece, né? Então, questões anatômicas tem como eu mudar, né? Agora, o que são as coisas modificáveis que a gente pode fazer, né? Então, cada vez mais tem se falado sobre a microbiota vaginal, uretral e intestinal também como um papel importante, né? Que a microbiota são as bactérias boas que moram, né, por ali. E a disbiose, que é uma coisa que tem se falado muito. Ai, ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque assim, o que a gente vê? Essas mulheres usam muito antibiótico. Exatamente. E antibiótico, olha, o antibiótico salvou a humanidade. Ele é uma ferramenta fundamental em casos de infecção. Mas uma mulher que usa muito antibiótico,
o antibiótico mata as bactérias ruins, mas também mata as bactérias boas, né? Exatamente. Então, a gente tem esse desbalanço, né? Essa bagunça de microbiota que acaba favorecendo essas mulheres a terem mais infecção. Então, o que a gente pode modificar é fortalecer essa microbiota, né? Para as mulheres na pós-menopausa que tem a falta de hormônio na região vaginal, né? A gente sabe que também é um fator protetor. Sim, Fazer exatamente. a reposição, claro, sempre com orientação do seu médico, né? Isso é muito importante. Disfunções de assoalho pélvico, né? Então, que nem disse, seja causa, seja efeito, vai estar ali. Exato. E a gente tem que avaliar, né? Então, cada vez mais estudo falando da importância da fisioterapia pélvica no contexto de infecção urinária de repetição, né? Exatamente. E outros hábitos, né? Questões de baixo consumo de água, intestino trancado, constipação também é um fator de risco. Então, tudo isso são fatores que a gente pode modificar. E aí, muitas vezes me perguntam, né? Tá, Francine, mas se a minha anatomia é a mesma que a da fulana, né? Por que eu sempre tenho e a outra não tem? É que eu digo assim, que apesar de no geral ser a mesma, nós somos diferentes. Eu sou a Francine, eu sou diferente da Thaís, muito diferente. Né? Então, às vezes, a uretra de uma é um pouco mais curta, a distância, né, entre a uretra e o ânus é um pouquinho menor. Então, essas pequenas diferenças existem, porque ninguém é igual. Existe, né? e eu falo isso com as gurias no Exatamente. consultório, e muita gente fica assim, às vezes abismada, né, que eu falo, olha, a uretra tá um pouquinho mais baixa, Isso, exatamente. né, e como assim a uretra tá mais... Não, mas é uma variação anatômica normal, Exato, né? exatamente. Cada pessoa tem um corpo diferente. Exatamente. Então, existem essas variações e isso pode acabar favorecendo, né? Exato, e é por isso que eu sempre falo, né, que a avaliação individual, ela é fundamental. Então, assim, o que funciona talvez para a Thaís não vai funcionar para a Francine. O que funciona para a Francine talvez não vai funcionar para a vizinha da Francine, né? Então, assim, Exatamente. é importante, né? Então, avaliar individualmente. Então, mulheres que têm infecção urinária de repetição, elas têm que ser avaliadas por um urologista, né? Porque a gente tem... Que nem eu falei, a gente tem muitas coisas que podem estar acontecendo e que a gente precisa corrigir. E tudo que tu estava falando, Fran, me vem só uma palavra na cabeça, né? Que é a questão do atendimento multidisciplinar. Totalmente. Né? Sempre. É uma equipe, de fato. Sempre, porque como tu sempre. estava falando, essa mulher, geralmente, a primeira queixa dela é para ginecologista. Exatamente. Né? Então, por isso que tem que vir e tem que buscar o urologista. Claro. E aí, a avaliação do assoalho pélvico, que também vai ser fundamental. Fundamental. E aí, a questão da microbiota me vem muito a nutrição envolvida, Totalmente. né? Então, precisa realmente, né, passar por diversos profissionais, né? É muito comum as pacientes dizer, tá, doutora, mas o que funciona? Me diz o que queria uma funciona. coisa só. Eu disse assim, o que funciona é tudo junto. Sabe isso aqui que eu te expliquei tudo? Eu adoro desenhar. Sabe isso tudo que eu te expliquei aqui? Bom, então nós vamos atuar em cada coisa, né? Então aí entra a multidisciplinaridade, que é fundamental. Exatamente. Inclusive, tu estava falando, né, sobre diversas coisinhas, né? E o xixi depois do sexo? Ele, assim, ele é superestimado, ele realmente funciona? Perfeito. Então, se a gente vai olhar os estudos, né, cientificamente, a gente diz que ele é superestimado, tá? Mas, se a gente vai pensar na lógica, né, e no raciocínio lógico, um dos mecanismos de defesa que o nosso corpo tem de eliminar bactérias que eventualmente consigam chegar até a bexiga é fazer xixi. Exatamente. Né? Então, por isso que beber bastante água, né, urinar com bastante frequência, são medidas que a gente orienta, né? Claro, se a gente vai lá para os estudos científicos, não é lá tão, né, robusto, né, os dados, mas faz sentido. Faz sentido. Então, por que não indicar? Né? Aí vem a pergunta mais... linha aí, sabe? Aí vem a pergunta que eu escuto muito do consultório, assim, ó, que é, quanto tempo depois? Eu tô fazendo aqui o papel de vocês agora, tá? Perfeito. Porque todo mundo me pergunta assim, né? Tá, mas eu não sei se eu demorei muito. Eu tenho que terminar a relação e já sair correndo. Eu não posso ficar lá agarradinha? Excelente. Né? Quanto tempo depois? Assim, não tem um tempo, né, marcado. Não precisa sair correndo. Aproveita o momento, né? Exatamente. Não precisa levantar e sair correndo. Mas assim que possível, né? Tem gente assim, eu dormi e fiz xixi no outro dia. Bom, daí talvez seja um
período um pouquinho mais longo, porque daí aquilo ficou a noite inteira, né? A bactéria Sim. ficou ali na bexiga. Não precisa sair correndo, por favor, aproveita, pessoal, um momentinho, o aconchego, né? A conchinha. E tem muita gente que fala assim, nem tinha muito xixi, ou então é difícil. Gente, é difícil fazer xixi mesmo depois da relação. O assoalho pélvico, ele tá mais tenso, exatamente, né? Eu falo, ele acabou de passar, de treinar. Exatamente. Então ele tá ali, ó, é difícil mesmo. Mas vai lá, relaxa que vai sair uma gotinha. E não tem problema se for uma gotinha, é o que tiver. Exatamente, tá tudo certo. Exatamente. Fran, mais uma pergunta. Existe alguma posição sexual ou alguma prática sexual que pode favorecer mais a infecção urinária? Essa pergunta é bem importante, né? Assim, não tem uma posição que seja culpada, né? Sim. Assim, o que a gente diz? Existem algumas posições e aí vai variar, né, de mulher para mulher, em que eventualmente a mulher pode se sentir um pouco mais desconfortável, né? Enfim, e contrair um pouco mais, né? Sim. E aí isso gerar um pouco mais de microtrauma, enfim, tá? O que a gente sempre orienta, né? Que se for ter intercurso anal, que não seja anal seguido de vaginal. Não, né? gente, pelo amor de Deus. Não vamos levar as bactérias em loco, né? É o que eu sempre digo. Então, a recomendação é essa. Não existe posição proibida. Existe que a mulher esteja relaxada e sentindo prazer. Porque a gente sabe que quando tá doendo, né? Tá com alguma coisa, ela não tá se sentindo confortável ali, ela vai, mesmo que involuntariamente, contrair mais esse assoalho pélvico de uma forma inadequada, né? Nossa, e como isso acontece, muito, né? Muito. Porque às vezes é aquela coisa, só tá um desconforto, só tá uma sensação estranha, mas vai passar. E vai lidando com aquilo, mas aquilo ali já faz contrair, já faz ter as microlesões, exatamente. Né? Ai, realmente... Que é, assim, de novo, não vou falar normal, mas assim, que acontece, né? A gente sabe que... Por que o intercurso sexual, né? Por que a penetração, a relação sexual, ela traz, né, um risco maior? Porque, querendo ou não, existe microtraumas na região da uretra, né? E isso acontece, né? E o lubrificante ajuda. O lubrificante é fundamental, né? Porque quanto mais lubrificado, menor os traumas. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala aqui em microtrauma, a gente não quer dizer só a questão de dor, né? Que teve dor, mas acontece, né? E é por isso que tem essa relação. Exatamente. Né? Mas claro que se a gente tiver uma tensão maior ali no assoalho pélvico, isso vai aumentar a chance. Vai aumentar a chance, exatamente. Fran, mais uma pergunta. Quais são as maiores mentiras que as mulheres ainda acreditam sobre infecção urinária? E tem, né? Tem eu acho que assim, vou até falar aqui para a câmera, porque eu acho que isso merece ser falado. Merece muito. Para mim, assim, o número 1 de mentira é que é normal mulher ter infecção urinária. Então, assim, que nem eu falei no início, eu não vou usar a palavra normal. Comum, sim, pode ser, né? A gente sabe que pelo menos 50% das mulheres vão ter pelo menos uma infecção urinária na vida, né? Mas comum não. E eu acho que essa normalização, né, tá muito aderida a essas mulheres. É normal ter infecção. É normal ter infecção depois da relação sexual. É normal ter infecção urinária várias vezes durante o ano, né? Não pode ter intercurso anal, porque senão vai ter infecção urinária. Gente, vamos cuidar, né? A gente tem outras... Tem gente que já se automedica, exatamente, inclusive, né? Achando que é normal. Exatamente. Então, eu acho que já escutei muitas coisas, né, ao longo desses anos aí no consultório, mas a maior de todas essa é que é normal mulher ter infecção urinária. Não, realmente. Aí sabe que eu também não gosto a minha especialidade, né, é tratar mulheres que têm dor na relação. Então, assim, eu luto muito com essa palavra normal. Muito, né? Eu também. Muito. Eu falo, gente, é comum. Comum é uma coisa, normal é outra. A gente não pode normalizar as coisas, né? E a gente sabe que na saúde feminina, muita coisa é normalizada, né? Principalmente quando se trata de coisas doloridas, né? Muito, tudo que dói, as pessoas acabam normalizando. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Fran, vamos. Agora a gente vai fazer um quadro
que chama Minha Amiga. Sabe, Minha Amiga Quer Saber. Sei. Sabe aquela pessoa que tá com vergonha de perguntar e Ótimo. chega pra você e fala, olha, minha amiga tá querendo saber. Aham. Então, eu abro sempre uma caixinha Que ali legal. e as gurias mandam perguntas no Ótimo. Instagram pra gente responder Perfeito, aqui, tá? vamos lá. Então, a primeira pergunta, inclusive algumas delas, a gente meio que já falou Meio que aqui por respondeu cima, já por né? aqui, aham. Mas dá pra poder a gente Vamos se lá. aprofundar um pouquinho mais. É verdade que só acontece porque ficou muito tempo sem ter relação? Não é verdade, né? Isso, como a gente estava multifatorial, falando assim. ali no início. São várias coisas envolvidas, né? Claro que existe, né, essa predisposição um pouco maior, mas não é só uma coisa que vai causar tudo isso, né? Exatamente. A segunda pergunta. Às vezes eu sinto ardência, mas o exame sempre dá normal. É possível confundir infecção com irritação ou sensibilidade? Totalmente possível, né? E isso é uma grande questão e eu adorei essa pergunta, inclusive, tá? Porque assim, eu recebo muitas mulheres no consultório com exatamente isso. Olha, Francine, eu tenho infecção de repetição. Tá, então vamos ver os exames, qual é a bactéria? Não, os exames sempre vêm negativos. Então assim, gente, se você coletou o exame de urina sem ter usado antibiótico antes, né? Porque uma coisa assim, tomei Sim. lá o antibiótico de noite e 2 dias fui lá e coletei o exame de urina, veio negativo. Bom, aí já é uma outra questão. Mas se tu coletou o exame de urina sem ter usado antibiótico e ele veio negativo, não é infecção Não é urinária. infecção. Então a gente tem que pensar em outras condições, né? A gente tem que pensar em síndrome da bexiga dolorosa, a gente tem que pensar em assoalho pélvico disfuncional, né, contraído, né, e eu falo, né, de contraturas de musculatura de assoalho Exatamente. pélvico, pensar em vaginoses, né, porque todas essas condições que eu falei, elas podem dar os mesmos sintomas de infecção urinária. Exatamente. Então, por isso que é tão importante essa avaliação, né? E condições como, por exemplo, né, a bexiga dolorosa, acontecem em crises, né? E podem ser desencadeados, por exemplo, por uma relação sexual. Né? Exatamente. E aí essa crise dura ali em torno de uma semana, 5 dias, uma semana, e aí a pessoa usa o antibiótico e acha que melhorou por causa do antibiótico. E não, Mas já ia melhorar. já ia melhorar, exatamente. Então é importante, né? Então acho que se fica um recado, né, de novo aqui assim, não existe infecção urinária com urina negativa. Exatamente. E por isso que eu me preocupo tanto com a automedicação. Exatamente. Né? Porque tem gente que fala, eu já conheço, eu já sei como é que é, então já deixa um remédio em casa para... Não, tem que Exatamente, investigar, né? Tem que investigar. E é bem importante, assim, né? Numa mulher que tem um primeiro episódio lá de infecção urinária, com sintomas típicos, que não tem uma secreção vaginal, a gente não precisa necessariamente fazer o exame de urina confirmatório, porque a gente sabe que a sensibilidade, né, do diagnóstico clínico é muito grande. Mas num contexto de mulher com infecção de repetição, Exatamente. né, a gente precisa coletar exame de urina. Então, não coletar um exame de urina no momento adequado é erro, né? A gente precisa nesse contexto. É verdade. E só para dar uma contextualizada, Pode. porque eu acho que a gente não falou, que eu acho que é bem importante. O que é infecção urinária de repetição? O que é infecção urinária de Quando repetição? considerar de repetição? Eu acho que isso é importante. É muito importante. Então, quando assim, é considerado, quando é considerado né? infecção É urinária de verdade. repetição. Então, quando a gente tem, pelo menos, né, 2 ou mais infecções urinárias comprovadas em 6 meses, ou 3 ou mais em 1 ano, né? Então, isso aí Repete isso, Vamos Fran. lá. 2 ou mais infecções comprovadas por exame de urina em 6 meses, ou 3 ou mais em 1 ano. Se Sempre não comprovado. for sempre comprovado. E se não for assim, não é considerado de repetição. Não é considerado de repetição, mas não quer dizer que a mulher não deva procurar um atendimento. Porque isso é muito pessoal, né? Eu acho que eu tenho pacientes que ficam muito incomodados em fazer uma infecção por ano, 2 por ano. Ai, porque também é horrível, ruim. gente. E aí, vamos que lá já no teve uma infecção consultório. urinária, sabe como é Exato. péssimo. Vamos lá no consultório, o que eu posso fazer de diferente? Será que eu consigo zerar? Às vezes a gente não consegue zerar, mas a gente consegue elaborar estratégias. Então, não precisa só consultar quando tem de repetição, né? Eu acho que isso é super importante falar também, porque não é um número que vai te definir, né? Eu acho que isso aí é importante ficar de alerta sempre. Exatamente. Fran, mais uma pergunta. Vamos lá. O vibrador, ele pode causar infecção urinária? Coitado do vibrador, não vamos botar a culpa nele, né, gente? Gente, deixa o vibrador em paz. Não vamos botar a culpa nele, né? O vibrador só faz Não. a gente feliz.
olha só, acho que assim, ó, não é o vibrador a questão, né? Eu acho que Sim. são os cuidados, os mesmos cuidados que a gente orienta no intercurso, né? Que não seja com o vibrador, a gente tem que ter esses cuidados também. A E a mesma questão coisa. de higiene do próprio vibrador, a lubrificação, então não é o aparelho, são os cuidados que a gente tem e que valem para qualquer tipo de relação, né? É, isso é verdade. Exatamente. Fran, deixa eu te fazer só mais uma pergunta, Vamos tá? lá. Que essa é uma pergunta que a gente até já falou um pouquinho antes, Uhum. mas, enfim, é algo que também acontece bastante. Tomar antibiótico toda vez que tem relação é seguro? É uma estratégia, tá? A antibiótico profilaxia, que é a prevenção utilizando doses de antibiótico baixas, ela é uma estratégia, né? Claro que ela tem que ser individualizada, né? A gente não vai ficar tomando antibiótico o resto da vida. Sim. E eu digo, ele é maravilhoso enquanto a gente está usando, mas se a gente não corrige aquelas outras coisas que a gente conversou, quando a gente para de usar o antibiótico, tudo vai voltar ao normal. Então, ele é seguro por um período de tempo, né? E por isso que o acompanhamento médico ele é fundamental, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fortalecer as medidas não antibióticas. É. Por quê? É o que vai ficar pro resto da vida. É verdade. Né? Exatamente isso. Fran, vou te fazer uma última pergunta Vamos lá. agora, que já não é mais do nosso quadro, tá? Que, na verdade, é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que passam por aqui, Uhum. que é a pergunta que finaliza o nosso programa, que é: o que faz você se sentir íntima? É uma excelente pergunta, né? E uma reflexão profunda, se a gente for pensar. Exatamente. Então, assim, eu acho que se sentir íntima é se sentir relaxada, né? E para a gente se sentir relaxada, a gente tem que se sentir confiante, tanto fisicamente como emocionalmente. Ai, Fran, muito obrigada. Imagina, um prazer. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Eu gostei muito desse assunto, né? Porque realmente é algo que, é como eu estava falando contigo, a gente acaba falando muito superficialmente, muito rapidamente, e poder ter essa oportunidade da gente se aprofundar nesse assunto, ainda mais contigo, realmente é muito especial. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em estar aqui hoje. Conta aqui para as gurias. Quem quer te consultar? Quem quer te encontrar? Onde é que te encontra? Deixa suas Perfeito. redes. Eu adoro rede social, né? Ai, eu adoro o que você adora. Eu adoro redes sociais, então o meu Instagram, que eu sou bem ativa lá e respondo muito direct, eu gosto muito dessa Sim. troca. Então é o DRA Francine.uro, né? Francine com SC, que é o nome que papai e mamãe botaram ali um S no meio do caminho. Então, por ali vocês vão sempre me encontrar. É claro que tem dúvidas médicas que eu vou sempre orientar consulta, né? Mas ali também tem contato do WhatsApp do consultório, atendo online, atendo presencial, atendo pacientes do mundo inteiro. Eu acho isso maravilhoso. Então, vai ser sempre um prazer recebê-las por lá. Ai, ótimo. Fran, muito obrigada mais Imagina. uma vez. Eu quero agradecer vocês que estão aqui até agora com a gente e lembrar que a Sorella Fisioterapia Pélvica é a nossa apoiadora e por isso que o Íntimas existe. E também a Vibraria, que é a melhor loja online para vocês encontrarem seus vibradores, os produtos de intimidade, de saúde íntima feminina. E na semana que vem estamos aqui de volta, porque intimidade não nasce pronta, intimidade é construída.